Olá pessoal, o tema de hoje é PCDs, pessoas com deficiência. Eu estou trazendo para a gente conversar aqui a Marta Gil. Ela é uma das maiores especialistas desse tema aqui no país e a gente vai conversar sobre a Covid-19, os impactos da doença sobre esse segmento de PCDs, perspectivas para o futuro e muito mais. Segura aí que eu já volto com a Marta. Naquela época, você não tinha informações. As pessoas com deficiência eram vistas como coitadinhas, como pessoas que mereciam amor, assistência, enfim, elas eram um objeto de filantropia, né? De ações de caridade, de assistencialismo. Eu inaugurei uma área de atuação na USP, porque a USP tinha algumas ações para pessoas com deficiência, mas ações de atendimento. Então, por exemplo, o Instituto de Psicologia atendia pessoas com deficiência, a Odonto atendia pacientes com dor, enfim, né? Mas não tinha o conceito de rede, né? E não tinha informações sobre isso. E aí começou essa rede e enfim, fui trabalhando, e os focos do Amancai principais são informações sobre educação e trabalho, visando a inclusão de pessoas com deficiência. Imagino que você tenha mudado um pouco a abordagem, então, né, de como as pessoas com deficiência eram vistas, né? Imagino que foi uma evolução gradual até chegar à lei de cotas. A gente tem iniciativas maravilhosas. As empresas vão experimentando e algumas empresas, inclusive, elas gostaram tanto e elas perceberam o potencial e perceberam o ganho, inclusive em termos de lucratividade, em termos de imagem, em termos de ambiente corporativo. Enquanto esse público está invisível, a gente não consegue perceber, enxergar o valor dele. Na hora que você traz para dentro da empresa, você quebra as barreiras, quebra os preconceitos e faz todo mundo pensar que essa pessoa é um profissional como qualquer outro, né? Aliás, é um ser humano como qualquer outro, que tem necessidades como qualquer outro, né? Tem família, precisa botar um prato de comida na mesa, precisa se vestir, e precisa pagar a conta no final do mês. O direito ao trabalho é um direito humano. E como você disse, as pessoas com deficiência são gente, são seres humanos. Eles não vieram de Marte, não vieram de Júpiter, eles são terráqueos como todos nós. A Covid-19. Né? A gente está vivendo esse período de pandemia, já vamos para quase 3 meses aqui do início, e eu queria que você falasse um pouco se imagino que deve haver alguns impactos com relação a essa população também de PCDs. Estão acontecendo algumas ações justamente porque se todos nós somos vulneráveis, essa população é mais ainda. Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse uma lente de aumento, né, em cima dessa população com deficiência. Então, se eu digo, nossa, o sistema de transporte não está bom para as pessoas com deficiência está pior. A educação não está boa para elas, está pior, justamente porque falta essa palavrinha mágica que é acessibilidade. No caso das pessoas com deficiência, há uma série de situações características. Então, por exemplo, a gente tem que lavar a mão, tirar o sapato, trocar roupa, tal. Pensa num cadeirante, ele tem também as rodas da cadeira de roda. Os que têm a cadeira motorizada, eles precisam higienizar o joystick que eles usam para movimentar, mas aqueles que têm a cadeira manual, eles põem a mão no pneu da cadeira. Então, além de você se higienizar, você precisa higienizar também os pneus, porque os pneus tiveram contato com o chão, claro, né? A pessoa cega vai ter a seguinte dificuldade: ela pode ter uma boa mobilidade, ter um bom sistema de orientação, ela foi preparada, tem tecnologia, metodologia para isso, tal, mas muitas vezes ela vai precisar colocar a mão no ombro de uma pessoa para atravessar uma rua, por exemplo, se não tiver, enfim, ou em algum local que ela não conheça. E agora a gente está com muita preocupação com o toque.
né? Então, a locomoção da pessoa cega então, tem toda uma série de cuidados, e dela também tranquilizar a pessoa, dizer, olha, eu vou pôr a mão só no seu ombro, não preciso ficar tão perto, tal, mas é uma situação. As entidades, né, elas estão se organizando, e as próprias pessoas com deficiência. Por outro lado, o Ministério Público também tem feito muitas iniciativas, né? No sentido de defender os direitos, de garantir, por exemplo, a prioridade, né, no atendimento, se precisar ir para um hospital, para um pronto-socorro, garantir a acessibilidade dessas pessoas, né? Então, a gente está tendo algumas medidas, sim, de defesa. O CONAD, que é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos, tem trabalhado nesse sentido. Algumas redes, porque agora a gente já tem redes unindo várias entidades, também têm sido muito ativas nessa defesa. E tudo isso está ajudando a dar visibilidade para esse segmento. O que pode mudar daqui para frente, a gente pensar um pouco do ponto de vista do que a gente pode fazer para esse segmento? Eu entendo, Cláudio, que esse momento é importante justamente para essa reflexão e para uma coisa que você trabalhou numa outra conversa com a Fabiana Gutierrez, que é a questão da empatia, né? Algumas pessoas com deficiência, por exemplo, têm escrito textos assim: olha, agora você sabe como eu me sinto, porque muitas vezes antes da quarentena nem sempre eu podia sair, nem sempre eu podia ir a um show. Nem sempre eu podia ir a um lugar, a uma exposição de arte, a um cinema, a um barzinho, né? Por falta de acessibilidade. Então, muitas vezes, eu vivi uma situação de quarentena. Eu acho que a gente está numa hora de expandir a nossa bolha,